Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é o Elton, sou consultor de investimentos CVM. Vamos falar então dos aumentos de impostos propostos na medida provisória 1303 do dia 11 de junho de 2025, que o Haddad aí soltou, que aumenta impostos nos investimentos, nas bets, há uma equalização ali entre fintechs e bancos, mas eu vou focar aqui só em investimentos, que é uma proposta do meu canal. Vamos lá, vamos entender isso daí, tá? Então a medida provisória, ela foi divulgada ontem e aí ela tem assim algumas coisas que a gente precisa avaliar. Primeiro, a validade dessa medida. Então, a partir de 1º de janeiro de 2026, os artigos de 1 a 60. Então, todos aqui que envolvem os investimentos tá entre 1 e 60. Então, inicialmente, a gente não tem um impacto agora, seria um impacto lá em janeiro, mas essa medida provisória ela vai para o Congresso e no Congresso pode ser aprovada, pode ser alterada ou não pode nem ser votada e ela acaba perdendo a validade, tá? Então, tudo isso pode acontecer, a gente vai ter que acompanhar. E aí tá aqui, eu vou deixar essa medida provisória, o link na descrição para você ler, se você quiser ler, mas basicamente tributa todos os produtos de investimentos, com exceção da poupança, porque também se tributasse a poupança já é ruim, tributando esse pior ainda, né? Mas vamos lá, eu peguei um resumo bem interessante aqui do professor Mira, que a gente vai conseguir explicar melhor para vocês, tá? Então a poupança, como que era, tá? Zero, continua zero, tá? LCI, LCA, LIG, LCD, então tudo isso aí era isento de imposto de renda, agora vai ser tributado em 5%. Aqui é o grande problema. A LCI e a LCA, elas investem no setor imobiliário e no agronegócio. Então eu fiz até um vídeo lá no meu Instagram falando sobre você taxar esses produtos. Vamos pegar o exemplo da LCI, que é letra de crédito imobiliário. Ela vai investir no setor imobiliário. Então, quando você vai pedir um financiamento, um dos recursos que o banco vai buscar é na LCI. Então, por isso que tem essa isenção de imposto, é para incentivar o setor imobiliário. A partir do momento que você taxa isso, você vai ter dois efeitos. Um efeito que não é mais atrativo, e aí não tem mais investidores investindo, consequentemente o banco não tem mais recursos, vai restringir o acesso ao crédito no setor imobiliário, para financiamento, por exemplo. Ou o banco eleva a rentabilidade para compensar essa taxação e, consequentemente, lá na ponta, aumenta a taxa de juros para quem for fazer um financiamento imobiliário. Então, hoje já é caro fazer o financiamento, a taxa está muito alta, você vai aumentar ainda mais, tá? Então aqui para mim é péssimo isso, não na questão de investidor, mas na questão do efeito de segunda camada, que as pessoas que vão ser atingidas por isso são pessoas que nem investem, tá? Então esse é o primeiro ponto. CRI e CRA de 0 vai para 5%, então aqui é certificado de recebidos imobiliários. Debentures, seguir a tabela de renda fixa, que era de 15 a 22,5%, dependendo do prazo. Então, simplifica para 17,5%. Tá? Basicamente, tudo que vai ficar 17,5%. Então, não vai ter mais aquela confusão. Ah, isso daqui é ações, quanto que é? Ah, renda fixa, quanto que é? Ah, é fundo imobiliário, é 20%. Tá? Swing, day trade. Não, vai ser tudo 17,5%. Isso é um ponto positivo que simplifica, mas na prática está aumentando o imposto para tudo. Tá? E incentivando, por exemplo, na renda fixa, a você investir a curto prazo e não a longo prazo. Isso afeta até os títulos públicos que o governo emite, porque o governo quer emitir dívidas para longo prazo. Se você tira o benefício que é 15% acima de 2 anos, você está incentivando as pessoas a rolar a dívida, né, ou rolar os investimentos com menos de 2 anos, porque vai ser 17,5%, não vai fazer diferença. Debêntures incentivadas, aqui é a mesma coisa. Debêntures incentivadas, por exemplo, uma CCR da vida capta recurso para investir em rodovia, para reinvestir em ferrovia, tá? Então está investindo em infraestrutura para o país, por isso que tinha essa isenção fiscal. A partir desse momento passa a ser tributado também em 5%. COI,
De 15 a 22,5 passa a ser 17,5. Geralmente os COIs não são muito bons investimentos e tal. Ações. Então você tinha ali uma limitação de até 20 mil reais no mês. Era isento de imposto de renda, 20 mil reais de vendas, tá? Era isento. E depois disso era 15%. Agora passa a ser 17,5%. Outro ponto, tá? Agora não vai ser mais mensal, vai ser trimestral. Então você tem uma isenção trimestral de até 60 mil reais, tá? Também tá lá na medida provisória, não tá aqui nesse resumo, mas a medida provisória tá lá falando que você pode, em vez de fazer mensal, fazer trimestral, 60 mil reais. Não tem muita diferença, né? Acabou só juntando três meses. Mas, por exemplo, para quem movimenta pouca carteira, vai ter aí, por exemplo, posso movimentar 60 mil num mês. E aí eu posso ficar 2 meses sem movimentar. Mas aumentou para 17,5%, tá? Ações continua isento. A questão dos dividendos, então dividendos em ações continua lá sem pagar imposto. Ações day trade e swing trade. Então, antes day trade era 20% e swing trade era 15%, como falei. Passa a ser tudo 17,5%, tá? Mesma alíquota para tudo. Títulos públicos, CDBs e LC. Então, seguir a tabela, a tabela lá regressiva, né, de 15 a 22,5%. Tudo 17,5%. Então, está incentivando as pessoas a investir a curto prazo e não a longo prazo. FI, Fiagro, FI Infra, FI PIE era na vendas, tá? No ganho de capital era 20% e zero, dependendo aqui esses dois aqui era zero, tá? Passa a ser tudo 17,5%. Então, FI teve até um benefício aí na hora da venda. A questão dos proventos, tá? Os dividendos que a gente recebe de fundo imobiliário, tal, essas coisas, era zero, ser tributado em 5%. Tá? Um ponto interessante, na MP, fala que esses aqui, esses fundos de investimentos, ao investir, por exemplo, numa LCI, ao investir no CRI, não vão pagar os 5%, tá? Então não vai ter bitributação aqui. Então se um FI investir numa LCI, ele não paga esses 5%. Mas ao distribuir os dividendos, vai pagar 5%. Fundos abertos, que é os fundos que a gente tem nas corretoras, era questão, seguia também a tabela regressiva também, 17,5%. Cripto, então a cripto eram duas coisas diferentes, tá? Cripto investindo no exterior e cripto investindo aqui. No exterior já tinha caído essa questão da isenção. No Brasil ainda tinha isenção até 35 mil reais por mês em vendas. Cai isso e qualquer venda que você fizer vai ter uma tributação de 17,5% também, então um aumento porque era 15%, tá? Então são essas aqui, esses aumentos que vão ter. Na relação lá da medida provisória, um outro ponto que foi comentado você vai poder compensar agora prejuízos e lucro entre os produtos financeiros, porque antes era o quê? Você só poderia compensar se tivesse a mesma alíquota, tá? Por exemplo, eu tive um prejuízo em fundo imobiliário, a alíquota era 20%. Eu não poderia compensar com um lucro de ações, por exemplo, porque a alíquota era 15% no swing trade. Como tudo agora ficou 17,5%, você vai poder fazer essa compensação, tanto em renda variável quanto em renda fixa. Em renda fixa vai ser difícil, porque você tomar prejuízo só se você vender no mercado secundário. Mas você vai poder agora fazer esse balanceamento. Eu tive um prejuízo no day trade, você vai poder compensar com qualquer outro ativo que você fez. Então isso também é um ponto positivo. E tudo isso vai ser para a declaração do imposto de renda. Então a declaração do imposto de renda está cada vez mais complicada, né? Porque os investimentos no exterior esse ano já começou, que você tem que declarar lá em bens e direitos, por exemplo, e fazer o cálculo se você tem que pagar ou não imposto de renda. Bom, mas é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Vou ficar acompanhando para ver como é que vai ser o desempenho dessa MP lá no Congresso. E qualquer novidade eu trago aqui para vocês, beleza? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.